A gente sabe que pensar a educação verdadeira, ela só pode ser pensada numa perspectiva emancipadora. Eu coordeno uma cátedra da Unesco, cujo nome é Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. E por que eu criei esta cátedra? Na verdade, ela foi uma sugestão do reitor da nossa universidade, a Universidade Estadual Paulista, porque a minha participação com a educação do campo acontece na minha militância junto ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Isso na década de 80, década de 90. Na década de 90, logo no início da década de 90, ou no final da década de 80, o movimento sem terra, ele inicia um trabalho muito grande de criação do setor de educação do movimento. E o setor de educação do movimento tinha uma preocupação muito grande, principalmente com a alfabetização de jovens e adultos, porque uma parte considerável da população acampada e assentada não teve acesso à escola, e também, durante o acampamento, as crianças ficavam sem aula. Então, foi necessário pensar num curso de formação e na criação de escolas, que depois veio a se chamar, inclusive no Paraná, foi uma experiência muito importante e continua sendo para o movimento uma experiência muito importante, que são as escolas itinerantes, que acompanham os acampamentos. A educação do campo, ela nasce porque o conjunto de pessoas que estava trabalhando no setor de educação do Movimento Sem Terra, essas pessoas, elas começaram a estudar a educação rural e viram que a educação rural era um projeto criado principalmente pelo governo, mas com uma influência de uma visão de mundo dos latifundiários. Então, o que era a educação rural? Era pensar uma escolinha de péssima qualidade, sem infraestrutura nenhuma, para tentar oferecer algum recurso, algum aprendizado para essa população pobre. Então, a educação rural tinha uma concepção, assim, olha, de compaixão. Eu vou ajudar essas pessoas a ter acesso à escola. Então, veja bem, essa afirmação que eu estou fazendo está dizendo o seguinte, olha, havia uma relação de subordinação, então eu tinha as pessoas que controlavam a terra, que controlavam a riqueza, ou seja, a classe latifundiária, que pensava a educação para as pessoas que trabalhavam, para os seus empregados, para as pessoas que trabalhavam nas suas fazendas. E a gente sabe que pensar a educação verdadeira, ela só pode ser pensada numa perspectiva emancipadora, porque senão essa educação, ela não vai ter sucesso. Eu estudar numa perspectiva dominada, né, e eu vou aprender o básico do básico, porque eu não tenho interesse, aquilo ali não faz parte da minha vida. Então, a partir do momento em que eu concebo a educação, eu tenho uma responsabilidade com essa educação. Tanto é que os meus alunos na universidade, no primeiro ano, eu dou aula no primeiro ano, portanto, eu recebo os alunos que chegam do ensino médio, e eu falo para eles, olha, vocês estão começando uma nova fase da vida. Vocês agora têm que entender que vocês estão entrando numa carreira profissional. Vocês poderão ser professores, vocês poderão ser profissionais de atividades relacionadas à produção do espaço, né, na geografia brasileira ou na geografia internacional, mas vocês precisam ter o domínio da construção dessa carreira. A sociedade, ela, em geral, a sociedade participa muito pouco da construção da educação dos seus filhos. E por quê? Porque tem uma visão que quem tem que cuidar da educação é o Estado. Na verdade, o Estado tem que oferecer a educação, mas quem tem que cuidar da educação é quem estuda. Nesse sentido,
Foi com esse espírito que nós começamos a dizer para as prefeituras, né, para os governos do Estado. E quando eu falo nós, eu estou falando do setor de educação do MST. Nessa época, eu era um dos membros do setor de educação do MST. Eu atuava, mesmo como professor universitário, eu trabalhava muito. Eu dei muita aula para várias escolas, nos assentamentos, nos acampamentos, até que o movimento começou a construir as suas escolas nacionais, né? Eu dei aula em Veranópolis, eu dei aula em São Mateus, no Espírito Santo, Veranópolis, no Rio Grande do Sul, dou aula até hoje. Nós temos um programa de pós-graduação com MST na Escola Nacional Florestan Fernandes, eu dei aula na Escola Paulo Freire, em Pernambuco, eu dei aula no Pará. Então, tudo isso fez parte de um processo. Eu era um dos professores, ou um dos militantes que estava ajudando a construir a educação do campo. Então, a gente começou a dizer o seguinte, olha, nós temos que oferecer para o governo uma proposta de educação e exigir do governo a implantação dessa proposta, né? Porque nós estamos querendo trabalhar com uma perspectiva emancipadora. E, evidentemente, quando eu falo de uma perspectiva emancipadora, eu estou dizendo que é uma perspectiva freiriana. Nesse caso, nós chamamos de educação do campo. E por que nós chamamos de educação do campo? Primeiro, para contrapor a educação rural. Mas por que do campo? Porque nós estávamos falando de uma luta pela terra, nós estávamos falando de uma luta pela reforma agrária, e nós estávamos falando de um campo que não era o campo do latifúndio, era o campo do campesinato. Qual é o campo que nós queremos construir? Então, nós fizemos isso. Nós construímos uma proposta pedagógica, uma proposta teórica, nós construímos um conceito que se transformou numa política pública, que foi o PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E depois se transformou na licenciatura do campo, e nós conseguimos, aqui na Universidade Estadual Paulista, onde eu trabalho, criar um mestrado que chama Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe. E dentro desse programa nós temos alunos camponeses, quilombolas, de vários países da América Latina, mas principalmente de todos os estados brasileiros. Qual é a nossa perspectiva para falar da educação do campo e o desenvolvimento? É que se eu não tenho uma educação emancipadora, eu não vou conseguir construir uma política de desenvolvimento. Eu não posso pensar o desenvolvimento territorial, regional, né? E o desenvolvimento territorial, ele engloba o desenvolvimento econômico, ele engloba o desenvolvimento cultural, ele engloba o desenvolvimento ambiental, ele engloba todas as dimensões do desenvolvimento. E eu não posso pensar o desenvolvimento sem uma proposta de educação. Então, quando eu falo de educação do campo, eu estou falando de uma educação voltada por um determinado modelo de desenvolvimento. Então, a educação do campo hoje está muito relacionada com a produção agroecológica, está muito relacionada com a soberania alimentar, ela está vinculada a um modelo de desenvolvimento. Nós não temos hoje na educação do campo nenhuma experiência que fala assim, olha, nós vamos organizar a educação do campo para produzir soja para exportar, soja transgênica para exportar. Não existe isso. Então, ela está bem relacionada com o modelo de desenvolvimento de comida saudável, de preservação da natureza, de reconhecimento das pessoas que trabalham, do direito dessas pessoas à terra, à vida, à educação, à comida. Então, a educação do campo e o desenvolvimento territorial são dois conceitos inseparáveis e duas políticas inseparáveis.